Noé pregou aquela geração, irmãos, que conhecia bem a história de Adão. E aquele povo não abriu o coração para Deus. E só 8 pessoas, a família de Noé, encontrou salvação na arca. E hoje parece que a igreja é uma espécie de arca. Deus colocou a igreja também clamando às multidões, à nossa geração, e oferecendo. Quem quer ter comunhão com Deus? Quem quer a salvação do Deus do céu? Quem recebe o cuidado do Senhor, entende seu propósito e se apresenta diante dele. É o apelo da igreja. Porque um dia o Senhor vai dizer: até aqui. E aí vem juízo. O que nós encontramos na história? O grande Abraão, patriarca da nação judaica, ele se apresentou também diante dos seus contemporâneos como testemunha do Deus vivo. Mas nós encontramos também fora de Israel. O rei egípcio, o faraó Akenaton, buscou também uma adoração, irmãos, de monoteísmo. E quando ele tentou falar aos seus companheiros, tateando, como diz o apóstolo Paulo, no escuro, e dizendo que deveria haver um Deus só, os sacerdotes fizeram tamanha oposição a ele, que os últimos dias da sua vida foi na cidade biblioteca, pesquisando sozinho e sem o revestimento da sua majestade. Nós encontramos durante a história da humanidade muitas tentativas, mas foi diluída a fé do Deus vivo na multiplicidade de deuses. Olha, Babilônia foi uma das maiores nações que já existiu. Babilônia foi o grande e poderoso império, mas adorou a tantos deuses, buscou tantas divindades, diluiu a fé de maneira tal, que no findar dos seus dias, o filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor, Belsazar, quando Deus se manifesta a ele e escreve na parede, manifestação especial de Deus, Mene, Mene, Tekel, Urfacim. Ele não consegue mais distinguir a voz escrita do Senhor. Aquela nação conhecia as línguas, os idiomas, e foi escrito ali diante de um povo que estava diante dele, que é o hebraico. E ele não conseguia distinguir o que Deus lhe falava. E o profeta lhe disse: pesado foste na balança, e foste achado em falta. E Deus passou aquele reino aos medos e persas. Toda a rica tradição da Babilônia caiu por terra, porque a adoração dos múltiplos deuses lhe cegou o entendimento, lhe afastou a fé, e aquela nação não prevaleceu. O que dizer do Egito? Nação maior que aquela, com conhecimento, sabedoria, pesquisa, espólio das nações. Irmãos, os últimos dias do Egito, por causa da adoração a tantos deuses, busca infrutífera da fé, diluição do compromisso com o Deus vivo, chegou a tal ponto que os egípcios não conseguiam nem sequer ler a sua própria escrita. Os hieroglifos não eram mais lidos pelos sacerdotes, porque o pecado traz cegueira. E nos seus últimos dias, com a sua rainha consorte, tentava fazer conchavo com os romanos, e não pôde sequer colocar o seu descendente, junto com César, no trono do Egito. Sabe por quê? Porque o pecado, a distância de Deus, a diluição da fé, a fuga atrás das moitas do jardim da nossa vida, retiram a glória.
O apelo de Deus hoje, em Cristo Jesus, é que o nosso coração reconheça a tradição lá atrás de Adão e Eva. Que voltemos a querer a voz de Deus à tardinha. Que o nosso coração tenha desejo de buscar o Deus vivo. Irmãos, quando Jesus Cristo veio operar com poder e glória, Ele manifestou diante deles sinais tais que confundiu seus próprios adversários. Jesus Cristo, Deus de Deus, esteve aqui conosco. Aquela comunhão do Jardim do Éden estava oferecida a nós novamente. Eu convido você a abrir João 14. Evangelho de João 14, do 8 a 11. Jesus respondendo a Filipe. Olha como Filipe lhe pergunta. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, quem olhar para Jesus vai ver as obras de Deus em Jesus. Quem olhar para Jesus vai ver a palavra de Deus em Jesus. Quem olhar para Jesus vai ver o sentimento de Deus em Jesus. Quem olhar para Jesus vai ver Deus. Deus veio a nós. A humanidade se afastou, perdeu, diluiu a sua fé. Dos seus olhos, a visão já não enxerga bem o Deus verdadeiro. Mas Jesus Cristo veio a este mundo e disse: eu estou convosco. Olha para as minhas obras e vede que sou eu mesmo. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, daqui a pouco nós vamos orar juntos. O apelo de Deus ao teu coração: volte para a comunhão do Jardim do Éden. Volte para a voz de Deus. Volte o teu coração, a tua vida. Coloque a tua alma naquele que te criou, naquele que te ama e só quer o teu bem. Deposite a Ele a tua fé. Deposite nele a tua confiança. Permita que o cuidado dele te envolva e que o zelo do Espírito dele te esclareça e a paz inunde o teu coração. O que Deus apresenta? Olhe para as obras de Jesus e verás a comunhão do Jardim do Éden restaurada em ti.